E aí galera, beleza? Aqui é o professor Douglas e hoje nós daremos continuidade ao tópico da tabela periódica. Bom, então após várias tentativas de organização e exaustivos anos de estudos, a tabela periódica foi construída no intuito de se extrair o máximo de informações possíveis, de acordo com a localização dos seus 118 elementos químicos, tornando-se uma poderosa ferramenta de consulta. Bom, então, primeiramente, nós iremos ter as famílias, que podem ser chamadas de colunas ou grupos. Então, nós vamos tentar organizar esses elementos em função das suas propriedades químicas. Na maioria das vezes, conseguiremos prever características químicas para os demais elementos de acordo com a coluna que ele estará localizado. Então, antigamente, nós utilizávamos uma notação que vinha acompanhada da letra A e da letra B. Os elementos que recebiam a letra A eram chamados de elementos representativos, porque eram os elementos mais estudados até então, e os elementos que recebiam a letra B eram chamados de transição. Hoje em dia, nós substituímos essa notação para uma sequência de 1 até 18. Bom, então dessa forma, como nós já falamos inicialmente, os elementos que estão localizados no grupo 1, no grupo 2, no grupo 13 até o grupo 18 são chamados de elementos representativos. Do grupo 3 até o grupo 12, nós chamamos de elementos de transição. Para diferenciar da série dos lantanídeos e dos actinídeos, nós utilizamos a seguinte nomenclatura. Esses que estão nessa região chamamos de transição externa e esses que estão fora da nossa tabela periódica são chamados de elementos de transição interna. Bom, e aí os elementos representativos eles acabam recebendo alguns nomes em especial. Por exemplo, aquele que está localizado na primeira coluna, ele é chamado de metal alcalino. Aquele que está localizado no segundo grupo é chamado de metal alcalino terroso. Quem está no grupo 16 é chamado de calcogênio, quem está no grupo 17 é chamado de halogênio e quem está no grupo 18 é chamado de gases nobres. Então, esses grupos eles acabam recebendo uma nomenclatura em especial. Bom, e além disso, nós podemos dividir a tabela periódica em períodos. Então, essas 7 linhas elas serão denominadas períodos e irá corresponder às 7 camadas na distribuição eletrônica. Ou seja, o período em que se encontra o elemento corresponderá ao número de camadas que ele possui na sua distribuição eletrônica. Então, como vocês podem observar na imagem abaixo. Bom, uma outra forma que eu posso dividir esses elementos é de acordo com o estado físico que eu encontro essa substância nas condições ambientes. Então aqui eu tenho as matérias na forma gasosa, que seria o hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres, as duas substâncias na forma líquida, que seria o bromo e o mercúrio, e todos os metais na forma sólida. Bom, uma outra classificação que esses elementos podem ter é de acordo com a classe que eles pertencem. Então aqui nós teremos uma classe muito abundante que será chamada de metal. Então são 95 elementos que estão do centro à esquerda na tabela. A característica que eles possuem é que são bons condutores de corrente elétrica, possuem brilho metálico característico, são maleáveis, que nesse caso essa técnica esse termo está relacionado à facilidade que se tem de retirar finas lâminas desses metais e são dúcteis, que é a característica de formar fios a partir desse material. E aí a característica fundamental que os metais apresentam é que eles tendem a formar cátions. Um outro grupo que nós temos são os ametais, que nesse caso são 15 elementos, eles estão localizados à direita na tabela periódica. Podemos encontrá-los no estado sólido, líquido ou gasoso. Em geral, não apresentam brilho, são usados na fabricação de componentes eletrônicos e tendem a formar ânions.
Bom, nós temos o hidrogênio. Este elemento ele tem uma classificação especial, justamente porque ele funciona como metal ou como ametal. Quem vai indicar essa característica é o elemento que está associado a ele. Ele é o principal constituinte das estrelas e o elemento mais abundante do universo. É o menor e menos denso elemento da tabela periódica. Está presente na água e atualmente existem projetos para o seu uso como combustível. E aqui abaixo nós temos a representação dos seus três isótopos, que é o hidrogênio 1,1, que ele é chamado de prótio, o hidrogênio 2,1, que é chamado de deutério, e o hidrogênio de massa 3, que é chamado de trítio. E além disso, nós temos a presença dos gases nobres. Eles são os 7 elementos que estão localizados no grupo 18. Eles são substâncias inertes porque apresentam suas camadas eletrônicas completas e eles não fazem parte da constituição dos organismos vivos. Nós vamos ver aí futuramente que a base da ligação química vai estar relacionado justamente ao estudo dos gases nobres. Bom, então em resumo nós podemos dizer que essa aqui vai ser a divisão que a nossa tabela vai ter de acordo com essas classificações: metais, ametais, gases nobres e hidrogênio. Bom, uma outra forma que eu posso dividir isso aqui é de acordo com a distribuição eletrônica que esse elemento irá apresentar. Então, por exemplo, os dois primeiros grupos, nós iremos encontrar os elementos que apresentam seu subnível mais energético no subnível S. Os elementos de transição externa são aqueles que terminam no subnível D. A outra região da tabela, que também nós temos os elementos representativos, são aqueles que terminam no subnível mais energético, no subnível P. E na parte da transição interna serão aqueles que terminam a sua distribuição no subnível F. Bom, então a partir dessa ideia nós podemos estar localizando os elementos de acordo com o seu subnível mais energético. Então, por exemplo, caso esse elemento termine no subnível S, como é o caso do 2S1, eu vou retirar essas duas informações. Primeiro, eu pego o número de elétrons. Esse número de elétrons vai indicar o grupo que esse elemento está associado. Depois, observo a camada que ele está presente, ela corresponderá ao período que eu localizo ele na tabela periódica. Então, pegando essas duas coordenadas, eu localizo esse elemento, sendo chamado de lítio. Bom, então agora vamos supor que o subnível mais energético que esse elemento possui é o subnível P. Então, nesse caso, eu vou estar pegando a quantidade de elétrons que esse elemento possui e adicionando 2 unidades, que nem nesse exemplo. Esse elemento estará localizado no grupo 17. Para eu identificar o período que esse elemento está, eu vou pegar a camada que acompanha esse subnível e não vou fazer nada. Então, nesse caso, esse elemento está localizado no grupo 17, no terceiro período. Aí eu vou lá, pego a minha tabela periódica, traço essas duas informações e identifico que o elemento em questão é o cloro. Agora vamos supor que o subnível mais energético desse elemento seja no subnível D. Então, para eu identificá-lo dentro da tabela, eu vou fazer o mesmo esquema. Vou lá, pego a quantidade de elétrons que esse subnível possui, adiciono 2 unidades e localizo o grupo que ele está presente. Pego a camada que esse subnível possui, adiciono uma unidade e identifico que ele estará em tal período. Então, pegando essas duas coordenadas, que seria grupo 10 e sexto período, eu vejo que o elemento que nós estamos falando é da platina. E aí, caso o subnível mais energético desse elemento seja o subnível F, aí ele é um pouquinho mais chato porque eu tenho que fazer na forma manual. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse elemento 5F5. Se ele termina no subnível F, automaticamente ele vai estar associado ao grupo 3. Por quê? Todos os elementos que terminam no subnível F, eles estarão localizados nessa região que corresponde ao subnível F. Além disso, ou melhor dizendo, corresponde ao subnível 3, ao grupo 3. E aí, se eu for observar, aqui eu terei o sexto período e o sétimo período. Bom, então vamos lá para a camada que esse subnível F está localizado. Ela está localizada na quinta camada.
Então, para determinar qual que é o período, eu preciso fazer a adição de 2 unidades. Portanto, ele está no 7º período. Aí, peguei o período que ele está localizado e vou ter que fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5º. Então, nesse caso, eu estou falando do Netúnio. Então, é dessa forma que eu localizo o elemento de acordo com o subnível mais energético que ele possui na sua distribuição eletrônica.